Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco, nesse dia tão fresquinho, deve ter sido difícil levantar da cama. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos aqui de ter um ar-condicionado natural, e a gente pode estar aqui agora nesse momento, celebrando a Deus. Gente, é só um parêntese, tá? Essas cadeiras que estão aqui na frente, nós ganhamos elas. Isso aqui não é um assento especial, tá? Isso aqui é porque nós ganhamos, foram 30 cadeiras e agora o nosso dilema é como é que nós vamos conseguir outras 200 dessas. Mas, então, você pode ficar à vontade para sentar nessas cadeiras, tá bom? Aliás, eu acho que se você sentar nelas, você não vai querer sentar nas outras. Meus irmãos, nós estamos aqui começando hoje uma série de pregações. Isso vai ser algo costumeiro para nós. Eu costumo sempre pegar em série, de maneira sequencial e de maneira expositiva. O que significa isso? Nós vamos estudar a vida de Abraão. Então nós vamos começar hoje em Gênesis capítulo 12 e vamos até Gênesis capítulo 25, expondo verso a verso, texto a texto, de forma que se hoje nós vamos pensar sobre o capítulo 12, semana que vem é o capítulo 13, na outra é o 14 e assim por diante, tá bom? Então a ideia é essa, eu penso que assim a gente pode, como igreja, se desenvolver melhor no conhecimento da palavra de Deus, né? Que é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Alguém aqui já leu um livro da seguinte forma: você pega o livro e lê assim, capítulo 1, depois você pula para o capítulo 25, volta para o capítulo 13, aí você vai para o capítulo 20. Alguém já leu o livro desse jeito? Você sempre lê numa sequência, né? E normalmente nós somos estimulados a ler a Bíblia assim. Você já pensou sobre isso? Até os planos de leituras bíblicas são assim. Lê um capítulo de Mateus e um capítulo de Provérbios, lê um capítulo de Mateus e um capítulo de Salmos. E aí a gente não entende nada da Bíblia. E faz todo sentido entender, porque você leu ela toda picada, a gente tem que ler ela de maneira sequenciada. Então, meu estímulo a você é que se você for ler a Bíblia, aliás, você precisa ler a Bíblia, leia ela de maneira sequenciada. Pega um livro da Bíblia, comece do capítulo 1 e vai até o último capítulo, porque assim você vai ter o entendimento necessário sobre aquele texto, sobre o que Deus está falando nos nossos corações, tá bom? Gênesis capítulo 12, nós vamos pensar em todo o capítulo, mas nesse momento nós vamos ler até o verso 9. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 9. Pode passar mais um aí, que eu acho que está o texto aí, tá? Vamos lá. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, a oeste e aí ao leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre em direção do Neguebe. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesse momento tão gostoso de louvar o Teu nome, de colocar os nossos corações diante do Senhor e de ouvir a Tua palavra nessa hora, Pai. Que o Senhor nos conduza em entendimento, ó Pai, que seja o Senhor iluminando os nossos corações para que nós possamos entender a profundidade daquilo que a Tua palavra quer falar conosco nessa manhã, ó Deus. Que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, ó Deus, e que assim seja o Espírito do Senhor falando conosco. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Abrão é uma história conhecida, principalmente quando a gente chega lá na parte do Isaac, né, do sacrifício, essa coisa toda. Mas aqui nós vamos começar do início. Então, aqui
para você que às vezes não está familiarizado, a gente falou Abrão porque o nome dele ainda não foi mudado. Então aqui ainda é Abrão mesmo, depois ele vai se tornar o Abraão. Abrão, ele é um gentil nos nossos termos, ou seja, ele não é um crente. Se a gente olha para a história da Bíblia, tem uma coisa muito interessante acontecendo. Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, o homem pecou, Gênesis capítulo 3, e a partir dali em Gênesis capítulo 4, a consequência do pecado foi extravasada na humanidade, ao ponto de que chegou em Gênesis capítulo 6, quando a gente vê a história de Noé, Deus olha para a terra, ele está entristecido com essa terra e ele resolve então reconstruir, ou melhor, destruir e preservar uma família específica. Passa ali de Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, 10, e a gente pensa, bom, agora resolveu, porque a família de Noé, temente a Deus, só ficaram eles, o resto tudo morreu, então agora a coisa vai. Não vai. Chega aqui, Gênesis capítulo 11, o que acontece? A Torre de Babel. O homem está ensoberbecido, ele quer chegar aos céus, ele quer se mostrar como um verdadeiro Deus. E aí Deus divide as línguas, e aí lá no fim do capítulo 11 a gente tem a história da família de Abrão. Família de Abrão. Abrão, então, ele é um cara sem cultura religiosa, poderia dizer isso para você. Pelo menos cultura religiosa judaica, do verdadeiro Deus. Provavelmente, Abrão, que era de Ur, era devoto de uma deusa chamada Nana, a deusa da lua, que era a principal deusa daquela região. Ele não entendia, provavelmente, todas as nuances, ou as verdades, ou as realidades daquilo que havia sido revelado. Mas, de repente, esse homem está lá, tranquilo, aos 75 anos, e Deus aparece para ele, com um chamado muito especial. E esse chamado, é o que a gente vai ver aqui em primeiro lugar, ele é baseado em uma promessa. Então, olha só. Capítulo 1, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu tenho um lugar diferente para você, eu tenho um lugar diferente do que você está. Eu preciso que você saia da onde você está para que eu te mostre que lugar é esse. Esse era o chamado. E esse chamado, meu irmão, apesar de esse ser um chamado específico para Abrão, ele pode ser estendido a nós, porque seguir a Deus é sempre seguir o comando da voz de Deus. Não tem como você seguir a Deus sem você ir na direção que Deus está dizendo para você ir. Deixa eu dar um exemplo muito simples sobre isso. Casamento. Eu sempre gosto de dar exemplo sobre casamento, porque casamento é bom demais. Casamento a gente vive todas as emoções. A gente ama e a gente diz assim, poxa, é isso. Aqui o mundo pode acabar agora que eu estou feliz. E no dia seguinte você pensa, o mundo tinha que acabar agora, porque senão mata essa mulher. A gente vive essa tensão, a gente vive esse negócio. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você que já entendeu o Evangelho, você que já se diz seguidor de Cristo, você realmente tem sido o marido ou a esposa que Deus disse, que Deus ordenou, que Deus chamou você a ser? Quantas vezes nós não damos a desculpa do tipo assim, pastor, mas você não conhece a minha mulher, você não conhece o meu marido, pastor, não tem como ser essa mulher que Deus disse que é para ser, não dá para ser. Então você não está atendendo o chamado dele, porque seguir a ele é atender a esse chamado. E esse chamado, ele não é feito de maneira tão somente a ir. Ele tem uma contraproposta. Olha só, esse texto ele é muito simples, do verso 1 ao verso 3. Ele tem dois chamados de Deus, duas ordens de Deus, e toda ordem ela é acompanhada com 3 promessas. Observe comigo as promessas. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Abandona tudo que você tem, abandona tudo que você é, abandona o seu pai, abandona a sua família, larga todo mundo e vai. E vai para onde? Não, eu vou te mostrar ainda, você só vai. Ele não disse para onde que é para ir, a gente já sabe, mas ele não disse para Abrão. Abrão não recebeu essa notícia. Abrão não sabe qual que é o lugar, ele não tinha o Waze de Deus lá, ele não tinha um GPS, só vai, eu vou te mostrar ainda. Mas eu tenho uma promessa para você, Abrão. Primeira promessa, farei de você uma grande nação.
Segunda promessa, eu o abençoarei. Terceira promessa, e engrandecerei o seu nome. O que significa essas promessas? Farei de você uma grande nação, eu te darei muita descendência. A partir de você, haverá uma grande nação. Aqui a gente já começa a ter um probleminha, porque Abraão tinha 75 anos e Sarai tinha 65. Mas beleza, está aí a promessa, eu vou fazer de você uma grande nação. Segundo, eu vou te abençoar. Abençoar aqui, meu irmão, nesse caso específico aqui, uma promessa específica para Abraão, significava, eu vou te dar prosperidade, eu vou te fazer um homem rico, eu vou te fazer um homem com posses. Essa é uma promessa que alcança todos nós? Não. Alguns de nós? Sim. Outros de nós? Não. Mas no caso de Abraão era isso que significava. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer um homem próspero. E aí, terceiro, eu engrandecerei o seu nome. O seu nome será conhecido pela história. O seu nome será conhecido como um grande nome. É isso que eu vou fazer com você, Abraão. E aí, só que tem uma outra contrapartida de Deus. Ele dá uma outra ordem. Olha só o que diz o fim do verso 2. Seja uma bênção. Isso aqui é uma ordem de Deus. Seja uma bênção. Abraão, eu estou te chamando para você ir para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou realizar grandes coisas. A partir de você vai ter uma grande nação, eu vou te abençoar, fazer você um homem próspero e eu vou fazer com que o seu nome seja um grande nome na história. Mas é o seguinte, Abraão, eu tenho uma ordem para você. Você precisa ser uma bênção. Você precisa ser uma coisa boa nessa terra. Você precisa ser um canal de bênção. Eu vou te abençoar para que você abençoe. Eu vou te fazer grande para que você abençoe. Eu tenho um chamado específico, e esse chamado, meu irmão, ele estende a nós. Na teologia, no desenvolvimento da história da teologia, isso foi conhecido como uma expressão chamada missio Dei. Ou seja, nós temos uma missão de Deus, a missão não é minha nem a sua, ou seja, você não está vivendo para viver a sua missão de vida, você está vivendo para viver o chamado de Deus para a sua vida, a missão de Deus para a sua vida, e a missão de Deus para a sua vida, de maneira general, ou de maneira geral, é que você seja uma bênção, que você seja um canal de bênção, que você seja uma pessoa que ministre bênção na vida de outros. Isso ainda vai ficar ainda mais claro com as outras promessas. Olha só o que diz. Como eu disse, são 2 afirmativas e 3 promessas. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Eu vou cuidar de você. E todo mundo que te abençoar vai ser alguém que vai ter uma atenção especial minha ao ponto de eu os abençoar também. Mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. O que Deus está dizendo aqui, gente? Eu vou cuidar de você. Eu vou conduzir você. Você não precisa ser o seu próprio braço de vingança. Você não precisa ser o seu próprio braço de justiça. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. É como se Deus estivesse dizendo assim, Abraão, deixa eu dizer um negócio para você, eu vou te encher de bênção, eu vou te fazer um homem próspero, eu vou te fazer um homem famoso, eu vou te fazer um homem com muitas descendências. Para quê, Abraão? Para que você seja uma referência na vida de outros, para que você ministre essa bênção que eu estou ministrando sobre você na vida de outros. E eu vou cuidar de você de forma tão profunda, que quando aqueles que chegarem a você forem bênção para você, eu os abençoarei. E aqueles que chegarem a você e forem maldição para você, eu os amaldiçoarei. Abraão, não se preocupe com o seu senso de justiça, com o seu senso de julgamento, com o seu senso de vingança. Eu vou fazer isso. Eu vou cuidar desse negócio. Eu vou cuidar disso, porque eu estou te tomando pela mão, eu estou te conduzindo. E em você, é como se ele estivesse reafirmando, seja uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Através das bênçãos que eu vou derramar sobre você, essas bênçãos irão impactar todas as famílias da terra. E não é verdade, gente? Nós estamos aqui hoje por causa de quem?
de Deus, mas porque Abrão respondeu a esse chamado. Nós estamos sendo fruto da bênção ministrada na vida de Abrão. Nós, eu e você. Eu e você. Eu e você. Beleza, esse era o chamado. 2 ordens, 3 promessas para cada ordem. E aí vem a coisa linda que a gente ouve. Segundo lugar, Abrão confia nessa promessa. Lembra? Abrão tinha relacionamento com Deus? Não. Ele sabia quem Deus era? Provavelmente não. Ele tinha uma cultura religiosa? Ele era um cara crente, ia na igreja? Não. Mas Deus apareceu para ele e fez um chamado para ele. Abrão era um homem pagão, era um homem que não adorava a Deus. Mas Deus fez um chamado para ele, e ele ouviu esse chamado. E agora no verso 4 a gente diz que ele atende a esse chamado, ele confia nessa promessa. Olha o que ele diz: partiu, pois, Abrão como o Senhor havia lhe ordenado. Partiu para onde, gente? Até agora ele não está sabendo o destino. Isso aqui me faz pensar uma coisa. Às vezes a gente fica querendo informação demais para tomar algum tipo de atitude. Deixa eu voltar ao exemplo do casamento. Às vezes você está pensando assim: vou fazer o seguinte, quando ele pedir perdão, aí eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Quando ela se mostrar, admitir o erro, aí eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Quando as circunstâncias acontecerem do jeito que eu espero que aconteça, aí eu vou responder o chamado que eu quero responder. Às vezes nós queremos o seguinte: Deus, eu respondo o seu chamado, eu quero ser uma bênção, mas eu quero ver as promessas serem cumpridas antes. E essa não é a lógica da coisa. Promessa é alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Ou você caminha confiando nessa promessa de fato e de verdade, ou você não vai, porque aí não é confiar. Abrão não, ele começou a juntar as coisas, ele começou a organizar. Tinha um sobrinho chamado Ló, e diz aqui, Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquiridos e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiu para essa terra de Canaã e lá chegaram. Abrão, ele respondeu ao chamado de Deus, e responder ao chamado de Deus, meu irmão, não significa ter uma resposta lógica sobre tudo ou sobre todos os questionamentos que a sua vida faz ou que o seu coração faz. Responder a Deus, por vezes, é mesmo caminhar pela fé. A nossa fé não é irracional. Ela não é irracional. Mas nem sempre nós temos todas as respostas para todas as perguntas. E aí, o que a gente faz? Vou ficar parado aqui esperando para ver o que Deus me disse? Vou ficar parado aqui esperando para ver o que Deus fala no meu coração? Não. Você já tem algumas ordens. É para você largar tudo, no caso de Abrão. E é para você ser uma bênção. Então já está tudo claro. A gente fala que Deus não revelou tudo que Ele tinha para revelar sobre Ele na Bíblia. Mas Ele revelou tudo o que era necessário. É por isso que tem algumas perguntas que a gente não tem resposta. Por exemplo, algumas pessoas perguntam: pastor, será que lá no céu nós vamos ter casamento? Não sei. Não sei. Lá no céu a gente vai ter família, assim? Não sei. Tem várias teses. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas a resposta clara aqui não tem. Não sei. Não sei. Lá no céu vai ter isso, vai ter aquilo? Não sei, gente. E se Deus não falou, é porque nós não precisamos saber. E está tudo certo. Agora, o que Deus diz? Que nós precisamos confiar nessa promessa e caminhar olhando para essa eternidade. Isso Ele falou. Então eu posso caminhar já assim. Eu já posso ir nessa direção, mesmo sem ter todas as respostas para todas as perguntas. Porque o que eu já sei já é o suficiente para eu caminhar. É isso que Abrão está dizendo aqui. Abrão ele não parou assim e falou: Deus, espera aí, eu tenho umas dúvidas aqui, Deus. Primeiro, esse negócio de vai fazer uma grande nação, não sei se eu estou sabendo, mas eu já estou com 7,5.
E Sarai está com 65. Tudo bem que naquela época você vai ver que Abrão viveu 175. Então naquela época o homem já vivia bem mais. Mas ainda assim ele já estava de idade avançada. Abrão não falou assim: Deus, mas vem cá, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Que eu estou meio perdido. Como é que eu vou? Quem que eu levo? É para minha esposa aí também? Tem um sobrinho meu, eu gosto mais dele, Ló, está grudado em mim, ele vai ou ele fica? Ele não ficou com esses questionamentos, ele não ficou com essas dúvidas, ele simplesmente ouviu a voz do Senhor e ele atendeu a voz do Senhor. E é nesse sentido que eu e você precisamos agir. Ao ouvirmos a voz do Senhor, nós atendemos a voz do Senhor, porque é o Senhor. Ele partiu para Canaã, e Abraão atravessou a terra de Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Eu devia ter trazido o mapa. Quando a gente está falando disso aqui, ele está saindo da região da Mesopotâmia e ele está subindo, dando a volta em Israel. Então ele está dando a volta por cima. E aí ele vai começar a descer em direção como se fosse para o Egito. Caindo ali naquilo que a gente chama hoje da faixa de Gaza, aquela região ali de Gaza, ele está descendo ali, essa é a região que ele está indo. Siquém está mais ou menos por ali. Hoje, inclusive, é habitado pelos palestinos. Então ele está dando a volta, parece que Deus está literalmente mostrando mesmo a terra para ele. Ele está dando a volta em todo Israel, é como se Deus estivesse dizendo: é isso aqui, ó. Vai andando aí para você ver como é que vai ser essa terra que eu vou dar para vocês. E ele está indo, e ele está descendo a terra até que ele chega a esse ponto. Quando ele chega ali, Deus fala com ele mais uma vez. O que ele diz? Ele adora o Senhor. E aí eu tenho uma afirmação para fazer aqui. Aliás, duas afirmações que eu deveria ter feito já e passei batido. O homem que confia no Senhor obedece ao Senhor. E o homem que confia no Senhor adora ao Senhor. Vou repetir. O homem que confia no Senhor, ele obedece ao Senhor, sem questionamento. Você que é pai, você já viu umas dessas, sim? O Isaac direto me pega numa dessa. Filho, fica quieto. Por quê? Eu não tenho tempo para explicar, eu só quero que você fique quieto. Eu só quero que você obedece nesse momento. Filho, vai ali. Por quê? Não é para responder por quê, eu só quero que você faça isso. Por vezes Deus faz a mesma coisa com a gente. Se você confia no Senhor, você obedece ao Senhor. E se você confia no Senhor, você adora ao Senhor. Ele já tinha recebido a terra, gente? Não! Ele não tinha recebido a terra. Deus só falou: é essa terra que eu vou te dar. E o que ele faz? Ele adora ao Senhor como se já tivesse recebido. Ele já engrandece o nome do Senhor, ele já louva o nome do Senhor, como se ele já tivesse recebido. Porque para ele não há dúvida no coração dele, ele já está claro, Deus disse que vai fazer, então vai fazer. Ele edifica um altar ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor, diz o verso 8. Ele andou pela terra e por onde ele parava, ele fazia um altar, ele adorava, ele fazia um lugar de adoração. Porque essa é a terra que Deus nos deu. O homem que confia no Senhor, ele adora ao Senhor. E se ele adora ao Senhor, o que ele não faz? Ele não reclama, ele não resmunga, ele não tem dúvidas, ele não questiona, ele adora. Senhor, por que nós estamos vivendo uma circunstância tão complexa no nosso país? Por que o mundo teve pandemia? Por que nós estamos vendo uma guerra lá? Que hora fala que está calmando, hora parece que vai explodir tudo. Eu não sei. E eu não preciso saber. Porque eu sei que quem está no controle da história é o Senhor. Eu sei quem eu sou porque Ele me chamou. E por isso eu o adoro. Porque eu vivo baseado nas promessas de Deus e não vivo baseado nas circunstâncias que me cercam. Essa é vamos dizer assim, para usar uma expressão bem coloquial, esse é o pulo do gato daquele que se diz verdadeiro cristão. Ele não vive baseado na circunstância, ele vive baseado na promessa.
O que a promessa de Deus diz a respeito de mim e de você, meu irmão? Ele diz quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou abençoado por Deus. Ele diz para onde eu vou. Para onde que eu vou? Eu estou a caminho da eternidade que me foi garantida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele me diz qual é a missão. Qual é a minha missão? Ser uma bênção. Eu estou aqui para ministrar a bênção de Deus aonde eu estiver, com quem eu estiver, na circunstância em que eu estiver. Então eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito e eu sei para onde eu estou indo. E com guerra ou sem guerra, isso não muda. Com pandemia ou sem pandemia, isso não muda. Com dor ou sem dor, isso não muda. Com prosperidade ou com falta, isso não muda. Porque não são as circunstâncias que moldam quem eu sou em Deus, mas é o próprio chamado de Deus que faz isso comigo. Só que começar bem não significa continuar bem. E se a gente parasse aqui, a gente ia sair daqui com a seguinte sensação: Abrão é um herói, porque ele não conhecia a Deus, Deus aparece para ele, e ele vai cegão assim, sem questionamento, fé total. Mas aí tem a segunda metade do capítulo. E aí a gente vai lá para o verso 9, olha só. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre em direção ao Neguebe, verso 9. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Deus disse para Abrão ir para o Egito? Não. Mas por que ele foi para o Egito? Porque tinha fome na terra. Mas Deus não disse que ia abençoar Abraão, não era essa a promessa? Eu te abençoarei, te farei um homem próspero. Eu te darei essa terra aqui, Abraão. Não foi isso a promessa? Mas agora Abraão olhou para as circunstâncias, a fome chegou, e o que Abraão está começando a desconfiar? Da promessa. Eu fico pensando que Abrão está conversando com Sarai, com Ló e com alguns dos seus familiares ali, dizendo assim: gente, e agora? Viemos até aqui, Deus apareceu, foi show de bola. Fizemos o altar aqui e essa terra, bonita a terra, a gente viu a terra todinha, legal. Mas o negócio é que agora aqui está com muita fome. Você viu? Deu uma seca aí, está sem agricultura, o gado já não presta. E agora? O que a gente faz? O Egito não, o Egito é sempre um lugar de prosperidade, porque ele é banhado pelo rio Nilo. E aí, vamos para o Egito. Toda vez no Antigo Testamento que deu fome, para onde o povo correu? Para o Egito. O Egito é sempre um lugar de prosperidade. Mas Deus disse para Abrão ir para o Egito, gente. Deus disse para Abrão ir para onde? Para Canaã. Mas as circunstâncias começaram a gerar dúvida no coração de Abraão. E eu vou dizer um negócio para você: um erro leva a outro erro, uma desgraça leva a outra desgraça, porque olha só como é que a história se desenvolve. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Verso 11: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar na divisazinha ali, ele deu uma parada e disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que é uma mulher muito bonita. De primeira é um elogio, né? Já pensou? Mulher, você ouviu isso? Eu sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Gente, presta atenção. Primeiro, era para ele ir para o Egito? Não. Tinha ordem para ir para o Egito? Não. A terra era o Egito? Não. Ele estava em Canaã, ele estava no lugar certo, ele tinha atendido o chamado de Deus, e ele ali deveria permanecer, mas a circunstância estava difícil, a circunstância estava em adversidade. Então ele resolve ir para o Egito, um lugar onde Deus não mandou ele ir. E no caminho, ele tem uma ideia brilhante. Abrão é um cara que tem umas ideias meio ruins, a gente vai ver isso. Ele tem uma ideia brilhante. Sarai, você é bonita demais. Ó, 65 anos, mas você está um pitelzinho.
E quando você chegar lá, esses caras vão ficar doidos com você. Eu tenho certeza que o faraó vai querer tomar você para levar para o harém dele. E aí, Sarai, eu vou morrer. Onde é que está Deus nessa história aqui, gente? Onde é que está a confiança de Deus nessa história aqui? Aquele homem que ouviu o chamado e simplesmente foi, que recolheu as coisas e andou. Morreu, acabou. Assim é conosco também. Você sabe por que Deus traz histórias? Todos os heróis, ou supostos heróis do Antigo Testamento falharam, todos eles. Todos eles. Você sabe por quê? Para mostrar para nós que Abrão era um homem pecador, um homem falho, um homem que carecia da graça de Deus, um homem que carecia de um Deus que via e chamasse ele a viver uma plena comunhão com ele. Essa é a mesma realidade minha e sua. Se não é Deus vindo ao nosso encontro, nos resgatando de nós mesmos, nos chamando para viver uma vida íntima com Ele, nós estamos completamente perdidos, porque a resposta do nosso coração natural, ela é má, ela é ruim. A ideia parecia boa, eu vou morrer. Aqui é claro que não está todo o argumento de Abrão, mas eu arrisco a dizer que Abrão deve ter virado para Sarai e falado assim: como é que vai ter descendência se eu morrer? Pensa comigo, Sarai, eu não posso morrer. Se brincar, ele até usou o argumento: eu sou especial, eu fui escolhido, você não pode me deixar morrer. Você sabe o que Sarai fala nesse texto todo? Nada. Ela não responde. Isso dá a nos entender que Sarai só consentiu. Do tipo assim: não vou mentir, mas fica calada. E olha só o que diz o verso 14. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram a mulher. Era de fato muito bonita. Gente, quando a Bíblia diz que alguém é muito bonito, não é mais ou menos bonito. É muito bonito. E agora você pensa comigo que Sarai só entrou na terra. Ela entrou. E naquele momento devia estar tendo um movimento de migração muito grande para o Egito, porque havia fome nos outros lugares. E no meio daquela multidão, aquela mulher se destacou, ao ponto de que os generais ou aqueles homens, os egípcios ali de poder, olharam para aquela mulher e disseram: que mulher bonita! Que mulher bonita! O que Abrão tinha percebido que ia acontecer, de fato aconteceu. A solução foi ruim, mas de fato aconteceu. Tendo Abrão entrado, os egípcios viram de fato muito bonita. Os príncipes dos faraó viram e foram elogiá-la diante do faraó. Faraó, chegou uma mulher aí que eu vou falar um negócio para você. Nunca vi nada igual. Essa é bonita. Essa aí, faraó, você não pode perder essa mulher. E aí nós estamos num contexto da história que o faraó, que era o rei, ele poderia tomar qualquer mulher para si, para ter em seu harém. Certo? E aí a mulher foi levada para a casa do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, a qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Olha só o que Deus fez. Abraão pegou: eu quero essa mulher para mim. Eu quero. Bonita demais, eu quero. E aí é o seguinte: você é o que dele? Não, é irmã. Então eu vou te pagar um dote por isso. Está aqui um monte de ovelha, de jumento, de escravo, de escrava. Vou te fazer um homem rico, porque essa mulher é bonita demais. Gente, olha que loucura, presta atenção. Abrão estava agindo de acordo com seu coração pecaminoso, certo? Quando que isso saiu do planejamento e da soberania de Deus? Em nada. Em nada. Porque o que Deus disse? Que Abrão ia ser um homem próspero, um homem rico. E o que ele acaba de fazer aqui? Ganhar na loteria. O faraó encheu ele de riqueza. E você deve estar pensando assim: mas aí eu não estou entendendo não, pastor. Qual que é a lógica de Deus? Que aí eu já não concordo, não. O cara fez um monte de besteira e está sendo privilegiado? É porque você não viu o resto do verso. Olha só, vou passar mais um pouco. Mais um.
verso 17. Porém, o Senhor puniu, quem puniu? O Senhor puniu o Faraó. O Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Porque a promessa da descendência era uma promessa de Abrão que alcançava Sarai, a esposa de Abrão, porque o modelo de Deus era um modelo monogâmico. Apesar de toda a cultura da época não ser esse modelo, o homem tinha várias mulheres, o modelo de Deus não. O modelo de Deus era um modelo, e sempre foi um modelo monogâmico. Quando Deus diz a promessa para Abrão, essa promessa naturalmente e automaticamente alcança Sarai. E Sarai não podia ser tomada por outro homem, Sarai não podia ser violada por outro homem. Por causa disso, mesmo que Faraó não soubesse, ele sabia que era mulher? Não, ele não sabia, mas Deus sabia. E mesmo que a atitude de Faraó fosse uma atitude aparentemente inocente, ela continuava o quê? Errada aos olhos de Deus. E por causa disso, o que Deus fez? Puniu a Faraó. Puniu a Faraó. Porque não basta boas intenções, você está entendendo? Não basta você agir com aparência de inocente. O erro é erro, e o erro vai ser punido sempre por Deus. Mesmo que você não saiba que é errado. Você sabia que tem um princípio jurídico nosso que diz o seguinte: ainda que você não saiba o total da lei, se você cometer algum crime prescrito na lei, você é punido por isso. Tanto é que a gente não precisa saber o Código Penal para ser processado por algum tipo de crime. Basta que algo que a gente tenha cometendo esteja escrito lá, que a gente vai ser punido. O princípio aqui é o mesmo. O princípio aqui é o mesmo. Deus odeia o adultério. Por conta disso, ele pune a Faraó. Todos os comentaristas são unânimes em dizer que Sarai não foi violada por Faraó. E por que não? Porque, primeiro, que o espaço de tempo aqui parece que foi curto. Segundo, que uma mulher, para ser chamada ao quarto do Faraó, demorava meses e meses para ela ser preparada. Ela ia para o harém, ela ia lá tomar os seus banhos, ela ia ser hidratada, ela ia ser cuidada, até que chegasse num ponto em que, de fato, ela poderia ser levada, caso o Faraó chamasse, caso o rei chamasse. Então, Sarai não foi violada, e Faraó foi punido. E olha o que diz o verso 18. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei como para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome e vá embora daqui. Quem que está reprovando? O Faraó está reprovando Abrão, dizendo assim: cara, eu perguntei quem que ela era, você me disse que era sua irmã. E aqui tem uma meia-verdade, porque de fato Sarai era meia-irmã de Abrão. Quando a gente volta em Gênesis capítulo 11, no fim, quando vai falar a genealogia da família de Abrão, ela era irmã por parte de pai. Mas aqui não é para inocentar Abrão não, tá bom? Porque meia-verdade não é verdade. Aqui nós precisamos identificar duas coisas, meu irmão. Primeiro, quando nós não confiamos no Senhor, nós caminhamos com as nossas próprias pernas e as nossas próprias pernas nos conduzem a um caminho de pecado. Então nós não confiamos no Senhor, nós saímos da promessa dEle. Nós não confiamos no Senhor, nós buscamos abrigo em outro lugar que não debaixo das asas dEle. Nós não confiamos no Senhor, nós mentimos, nós manipulamos, nós adulteramos, para que de alguma forma nós sejamos beneficiados. Porque no fim da história, quando nós não confiamos no Senhor, em quem que nós confiamos? Em nós mesmos, na nossa própria capacidade de construir a nossa história, como se nós mesmos fôssemos o regente do céu, como se nós mesmos estivéssemos no controle da história, como se nós mesmos fosse a grande majestade da existência de todas as coisas. E adivinha? Nós não somos. Nós não somos. E apesar disso, olha só que coisa interessante, apesar da infidelidade, apesar da desconfiança, apesar das más atitudes de Abrão, Deus não mudou a sua promessa.
Deus não mudou a sua promessa, Deus não mudou a execução da sua promessa, Deus não mudou a fidelidade que Ele fez, a promessa que Ele fez. E é isso que nos garante a eternidade, sabia disso? Porque eu e você pecamos o tempo todo, eu e você falhamos o tempo todo, eu e você desobedecemos a Deus o tempo inteiro, eu e você desconfiamos da promessa de Deus o tempo todo. E ainda assim Deus vem ao nosso encontro, ainda assim Deus vem e nos resgata, ainda assim Deus não nos deixa de ter como filhos, ainda assim Deus não desiste de nós, porque Ele é fiel à promessa que Ele fez, ainda que nós não sejamos, ainda que nós não sejamos. Então o faraó, rapaz, some daqui com essa mulher, some daqui com essa mulher, que trouxe maldição para minha casa. Eu amaldiçoarei aqueles que te... Essa mulher trouxe maldição para minha casa. Some daqui. Some daqui. Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam. Agora olha só. Ele, a sua mulher e tudo o que ele possuía. Faraó não tomou para trás o que deu. Agora Abrão sai lá do Egito rico. Rico. Ele sai de lá próspero. Ele foi abençoado, apesar das suas más atitudes, apesar das suas mentiras, apesar da sua desconfiança. E eu não quero que você cometa o erro aqui de pensar assim, bom, então está tranquilo, porque eu posso pisar na jaca o tempo inteiro que Deus vai continuar me abençoando. Não, essa não é a moral da história. A moral da história é que Deus vai te conduzir para a eternidade apesar de você. Apesar de quem você é, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, porque Ele é fiel à promessa que Ele fez. Agora, a moral da história é que Deus vai punir os pecados. E você vai ver isso no decorrer da história de Abraão. Essa conta aqui vai chegar, não só essa como outras. Deus não deixa o erro passar ileso. Deus não é o nosso sistema de punição. Deus é absolutamente justo. Justo. Algumas aplicações, então, do que a gente pode fazer. Primeiro, Deus tem um chamado e tem uma promessa linda para o seu povo. Então, para aí. Esse para não tem nada a ver, não. Deus tem um chamado e tem uma promessa linda para o seu povo. Agora, responder o chamado de Deus, meu irmão, deixa eu te explicar um negócio aqui. Não é você dizer assim, então, acho que é legal. Eu acho que... Não. Responder o chamado de Deus é dizer assim, Senhor, então eu obedeço. E qual é o chamado de Deus para você, agora, nesse momento, meu irmão? Agora, para você. Agora. Para você ser uma bênção. E como é que você vai ser uma bênção? Sendo quem Deus quer que você seja. Vivendo a missão dEle para a sua vida. Ministrando bênção na vida dos outros. Faça isso agora, meu irmão. Nós vamos sair daqui e você vai almoçar com alguém aí. Ministra bênção na vida dessa pessoa. Como é que você faz isso? Quando essa pessoa começar a falar assim, pai, você viu fulano? Aquele fulano é um safado. Aquele fulano é isso, aquele fulano é aquilo, aquele fulano é não sei o quê. E você fala assim, vamos orar pelo fulano, para Deus curar o coração dele? Porque se ele for ruim desse jeito mesmo, ele precisa de Deus. Ou então a pessoa senta do seu lado e começa a colocar as lamentações do coração dela. E você começa a ouvir e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Em vez de você fazer isso, seja bênção. Ouça com atenção. Abrace. Dê atenção. Seja o poder de Deus na vida dessa pessoa. Porque esse é o seu chamado. Talvez o que você precisa fazer agora, sair daqui, primeira coisa que você precisa fazer é ligar para alguém que você magoou recentemente. Hoje ainda talvez você tenha feito isso. E dizer para essa pessoa assim, olha, me perdoa. Eu não fui bênção na sua vida, eu fui maldição. Aliás, eu desejei que você fosse amaldiçoado. Mas Deus me chamou para uma coisa diferente. Deus me chamou para ser bênção.
E eu estou atendendo o chamado de Deus. Então eu quero ministrar bênção no seu coração. Ah, pastor, mas isso aí é fácil demais falar, né? Fazer é bem mais difícil. É bem mais difícil. Por que você acha que Abraão fugiu para o Egito? Porque nós também fazemos isso. O nosso Egito não é necessariamente sair da nossa localização geográfica. É deixar de enfrentar essas situações. É deixar de ser quem Deus chamou a gente para ser. Segundo, o homem de fé obedece e adora a Deus quando ouve suas promessas. Amém? Não? Vou falar de novo. Peguei de surpresa, né? O homem de fé obedece e adora a Deus quando ouve suas promessas. Amém? Amém. Nós obedecemos, nós adoramos, nós louvamos ao Senhor, porque nós sabemos quem nós somos. Terceiro, somos chamados para ser e ministrar a bênção de Deus a todos que estão ao nosso redor. Quarto, o medo não pode desviar nossa confiança da promessa de Deus. E faz isso, hein, gente? E faz isso. O medo. Eu passei esses dias numa situação. Meu menino estava lá no condomínio, ele estava brincando. E aí tem aqueles negócio de academia ao ar livre, sabe? Aí tinha aquele de balançar assim o pé. Ele teve a brilhante ideia de empurrar aquilo e voltou na cara dele. Pum! E aí bateu no dente. E aí o dente foi lá para o fundo. A primeira sensação que eu tive foi: eu sou um péssimo pai. Eu estava perto, mas não deu tempo de impedir que isso acontecesse. Segunda sensação foi: acabou a vida dele, que vai ficar com esse dente agora todo lascado para o resto da vida. Ainda que fosse o dente de leite, eu pensei, isso aqui vai dar algum problema, já era, eu sei lá, vai lembrar disso para sempre. Liguei para o Fred, pelo amor de Deus, meu filho arrebentou a boca aqui e tal. Eu falei: pastor, vou te indicar uma dentista aqui, odontopediatra e tal. E aí a mulher tinha saído do consultório, que já era 5 e pouco da tarde isso. Aí a secretária ligou, ela voltou. E aí nós fomos lá, a doutora Regina nos atendeu, foi super solista e tal, e etc. E ela falou: olha, aqui parece que dos males foi o menor. O que vai acontecer é que o dentinho não volta, ele vai ficar assim, muito raro voltar e tal. Mas depois a gente cai, vamos fazer um raio-x, porque se vier o permanente, aí resolve. Tá bom. No outro dia cedo, o dente voltou para o lugar. Estava certinho, não estava nem para cima, nem para trás, igualzinho. Aí eu virei para o Isaac e falei assim, ele vê um desenho, já falei aqui, né? Superbook, gente, vê esse trem. Se você tem criança, põe para ver isso. Aí viu o desenho e viu o milagre de Jesus. Eu falei assim: olha, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre no seu dente, filho. E aí ele pergunta, parar ele aqui, se ele te responder, porque ele é meio avesso, mas mostra o dentinho, o que Deus fez? Ele vai te dizer: um milagre. Deus cuida da gente, meu irmão. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Apesar do meu erro, enquanto pai, Deus cuidou do meu filho. E é isso que eu quero dizer para você. Apesar dos nossos erros, Deus nos abençoa. Você não pode deixar o medo desviar o seu olhar de Deus, a sua confiança de Deus. Você não pode deixar as circunstâncias fazer com que você pense que Deus não está cuidando de você. Quinto, tentar resolver as adversidades com as nossas performances pecaminosas é rejeitar o chamado de Deus. Deixa que eu resolvo, Deus, fica tranquilo, você está muito ocupado aí, deixa que essa vai comigo mesmo. Vai dar ruim, meu irmão, vai dar ruim, esse aí não vai prestar. Larga de mão disso, confia no Senhor. Tome as suas ações conforme o chamado de Deus para a sua vida. Tome as suas ações conforme o chamado de Deus para a sua vida. Não faça diferente disso. Sexto, Deus é fiel à sua promessa, e ainda que nós falhemos, Ele não nos abandona e cuida de nós. Meu irmão, isso aqui é emocionante. Quantos de nós aqui já se sentiu assim, uma pessoa inapropriada diante de Deus?
cara, eu não posso nem orar. Deus, assim, eu não mereço nem ser ouvido por Ele. Eu não mereço ser visto por Ele. Uma vez você entrou aqui nessa igreja e pensou assim, vou ficar aqui torcendo para Deus não me ver, porque se me ver é um raio que cai em cima de mim. Ele deve estar irado comigo. Aliás, deixa eu contar uma história aqui, pouco convencional. Eu era adolescente, e aí, minha casa funciona da seguinte forma, gente. Meu pai, a vida inteira, foi presbiteriano, presbítero, daqueles presbiterianos de usar verde. Minha mãe, ela converteu numa caravana do Caio Fábio, lá atrás, na primeira dispensação do Caio Fábio, quando ele fazia aquelas caravanas e tal. E minha mãe sempre gostou mais do meio pentecostal, então ela frequentava a igreja presbiteriana domingo, mas terça, quarta, quinta e sexta ela estava em algum monte, em algum trem, em alguma coisa, e até hoje é assim. E aí, eu fui influenciado por essas duas coisas. E aí eu era adolescente, e eu tinha um amigo muito próximo, adolescente, viu, gente? E aí eu tinha um amigo muito próximo, assim, devia ter uns 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. Eu tinha um amigo muito próximo, e a gente falava assim, gente, Deus deve estar muito irado com a gente. A gente precisava saber disso. E aí tinha uma irmã de oração, que minha mãe conhecia, e eu propus a esse meu amigo o seguinte, vamos lá nessa nossa... Eu conheço uma mulher, irmã de oração e tal, e vamos lá falar com ela, que aí Deus vai descascar na gente lá, e aí a gente conserta a vida. E aí a gente foi, irmã Cleusa, tem até nome de mulher de oração assim, não é? Irmã Cleusa, fomos lá, e aí chegamos lá, e ela já conhecia muito a minha família e tal, e ela orou pelo meu amigo, e as profecias foram só coisas assim maravilhosas. Prepara seu passaporte, você vai viajar, você vai passar no concurso, você vai aí, você vai aqui, você vai não sei o quê, e eu fui olhando aquilo e falei assim, esse trem está errado. Nós estamos tudo torto aqui, só tem coisa boa acontecendo. Aí ela foi orar por mim. E no que ela foi orar por mim, gente, antes dela começar a orar, eu já estava chorando, porque eu pensei assim, a bronca vai ser grande, vai ser. E ela falou assim, Deus, abençoa o Samuel, a Cleia. E começou a falar do meu pai, da minha mãe, da minha família. No fim da oração, e abençoa aqui o filho deles, Deus, em nome de Jesus, amém. Gente do céu, eu saí de lá tão frustrado. Eu saí de lá bravo. Meu sentimento foi o seguinte, eu estou bom demais. Deus nem brigou comigo. Você está doido. Eu não sou ruim desse tanto mesmo, não. Eu sou bem melhor do que a média, bem melhor do que a maioria. E eu comecei a ficar arrogante, é verdade isso. E eu comecei a achar que eu era o cara. Falei, vamos lá para Deus brigar com a gente. Não brigou, perdeu a chance. Agora nós estamos liberados. Eu descobri o seguinte, Deus ama a gente tanto, que quando Ele tiver que bater, meu irmão, você vai saber que Ele está batendo. Você vai saber. Essa é uma surra de Deus em mim. E se você está apanhando de Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Que eu descobri? Deus só bate nos seus filhos. Glória a Deus, que você está apanhando, que você é filho. Agora, a disposição de Deus é sempre em nos amar. E é por isso que Abraão foi abençoado apesar dos erros dele. É por isso que você é abençoado apesar dos seus erros. Porque Deus não abandona você. Ele vai bater. E quando bater, vai doer. E está tudo certo. Não pensa que Ele te abandona, não. É surra dele. E surra é bom. De vez em quando é bom. Coloca a gente no prumo. Mas eu descobri outra coisa. Eu preciso confiar nele. E não no que fulano, beltrano, ciclano possa falar. Eu tive uma percepção completamente equivocada de Deus. Depois daquele momento de oração. Quer ver uma outra que eu já fiz? Essa eu acho que eu já contei. Eu abri a Bíblia e fazia uma oração e falava assim, Deus, se é da sua vontade, você diz não, se é da sua vontade, você diz sim. E eu, sempre dava não. Sempre dava não. E eu ficava, gente, Deus, você não entendeu a pergunta. Com o tempo, eu fui mudando a pergunta, para o não ser bom e para o sim ser ruim.
No seminário eu descobri que na Bíblia tem 2.500 não e 340 e poucos sim. Então era questão matemática Deus responder não. Quando a gente usa a Bíblia desse jeito, como se fosse um livro mágico, alguma coisa assim, você perdeu a essência do que Deus está falando com você, meu irmão. O que Deus está falando com você é muito mais precioso. Nessa manhã, de forma específica, Deus está dizendo para você, olha, eu tenho um chamado para você. O meu chamado para você é que você seja uma bênção. Olha, haverão circunstâncias, haverão momentos da sua vida em que você vai desconfiar de mim, da minha promessa, de quem eu sou, da minha paternidade. Mas eu quero desafiar você, continue confiando em mim. E ainda que você desconfie de quem eu sou, ainda que você desconfie da minha paternidade, eu continuo sendo seu pai. Eu continuo cuidando de você. E a minha promessa para com você não muda. Não muda. Eu quero encerrar com essa última frase. Ela diz assim: começar bem não significa continuar bem. Porque tem gente que é assim, né? Começa bem. Eu quero Jesus, agora só Jesus. E aí, depois de uns 2 meses, essa empolgação vai diminuindo. 1 ano, uma adversidade. Começar bem não significa continuar bem. O chamado de Deus para as nossas vidas é algo que precisamos responder diariamente. Apenas um dia que deixamos de responder a esse chamado, cairemos da cilada de acharmos que podemos caminhar sem ação graciosa em nosso favor. Um dia que a gente diz, Senhor, deixa comigo, você vai cair na cilada de pensar que você pode resolver, que você pode caminhar sozinho, que você pode ir com as suas próprias pernas. Por isso que responder o chamado de Deus é alguma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, todo o tempo, todo momento. Para Deus, eu sou teu filho, eu respondo o seu chamado, eu vou ser uma bênção, eu confio na sua promessa, eu não vou sair dessa terra. E aí, sair dessa terra aqui, meu irmão, pode ser, eu não vou sair desse casamento, eu não vou abandonar meu filho, eu não vou rejeitar essa pessoa, porque eu vou ser uma bênção, eu vou ser uma bênção na vida dessas pessoas que estão ao meu redor. Vamos louvar a Deus? Nós vamos cantar essa música. Eu queria que você tivesse um momento de reflexão, um momento de você colocar o seu coração diante do Senhor. Vamos fazer isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam a perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder,
eu queria propor uma coisa diferente para nós aqui hoje. Se você puder, eu queria que a gente juntasse, que a gente pudesse orar juntos. Talvez a fileira aí, ó, junta a fileira que você está, ore junto com as pessoas que estão com você. Porque a gente precisa orar um pelo outro, a gente precisa compartilhar, ser bênção na vida um do outro, ministrar a bênção de Deus na vida do outro. Em pé, vamos ficar em pé, que aí fica mais fácil de você movimentar aí. Se você quiser juntar com a fileira da frente também, fica mais fácil, alguma coisa assim. Mas façam isso, façam rodas assim, reúna com pessoas. Vamos orar, vamos ser bênção e ministrar a bênção de Deus na vida do outro. Vamos orar. Tome uma pessoa desse grupo e ore pelos demais. Ministre a bênção de Deus sobre a vida dos demais. Peça, Senhor, abençoe essa pessoa que está aqui junto comigo. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ser igreja do Senhor, ó Pai, chamados a viver a verdade do Senhor, ó Deus. Obrigado pelas promessas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. E que mesmo que a gente possa desapontar ao Senhor, desobedecer ao Senhor, desconfiar do Senhor, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos esquece, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos resgata, o Senhor continua ministrando a bênção do Senhor em nosso favor. Nós te louvamos por isso, ó Pai, nós te adoramos por isso, nós engrandecemos o teu nome por isso, ó Pai. E de forma especial nós colocamos a vida uns dos outros aqui agora, ó Pai. As nossas dificuldades, as nossas dores, aquilo que tem tomado a nossa paz, tirado o nosso sono, derramado as nossas lágrimas, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ministra a bênção do Senhor em nosso favor, ó Pai. Enxugue as nossas lágrimas, ó Deus. Ministre a paz do Senhor, que excede o entendimento, as circunstâncias, o momento. E que a gente possa desfrutar, ó Deus, dessa graça preciosa que nos alcança, que nos toma pela mão e que nos conduz, ó Deus, à eternidade. Nós queremos colocar as famílias aqui diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ministrar graça sobre essas famílias, ó Pai. Que elas possam experimentar da capacidade de perdoar e de pedir perdão, da capacidade de ter alegrias, momentos felizes, ó Pai, momentos de compartilhar do coração, momentos, ó Deus, em que a Tua presença seja real, ó Deus. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre esta igreja, ó Deus. Igreja que o Senhor tem nos feito sonhar, igreja que o Senhor tem nos feito caminhar, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que essa igreja sirva ao Teu propósito, para que essa igreja glorifique o Teu nome, no agir, no pensar, nas estratégias, em tudo que for fazer, ó Pai, que seja conduzida pelo Teu Santo Espírito, e que nós possamos ter a certeza de que estamos atendendo o Teu chamado, de ser bênção na vida um do outro, de ministrar bênção na vida daqueles que estão vindo, ó Pai. Nós adoramos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, ó Deus, e agradecemos a Ti pelo enorme privilégio que temos de nessa manhã glorificar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, ser impactado pelo poder do Espírito do Senhor, ó Deus. Nós Te adoramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha vida
Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.